Sexta-feira, 9 de janeiro de 2026. Estou aqui na cidade de Boa Esperança, onde eu descarreguei a polpa de fruta que eu carreguei na Bahia. Essa cidade aqui, ó, Boa Esperança, norte do Espírito Santo, ó. Aí eu descarreguei lá do outro lado, na ES 130. E agora aqui eu vou pegar a ES 315, sentido São Mateus, sair lá na BR 101. Aí, ó, Boa Esperança aí, ó. Aí que é a cidade de Boa Esperança, ó. Pegar a ES 315, que é essa daqui, que é uma rodovia que foi asfaltada não faz muito tempo, assim, muitos anos, né? Eu lembro que não tinha acesso aqui pelo asfalto, não. Eu passei uma época aqui de moto, mas muitos anos. Aí era estrada de poeira mesmo. Aí asfaltaram aqui, eu vou passar por ela, que é mais perto para sair daqui. É mais perto para sair lá na BR 101 em São Mateus. Sai lá de frente à Faculdade Federal de São Mateus. Vamos lá, né? Conforme eu tava falando, sai lá na BR 101 mais rápido por aqui, né? Descarreguei a polpa de fruta, carreguei na Bahia. E fazer rastro aqui pro lado de casa, né? Pro lado de casa. Pelo menos eu vejo como está essa rodovia estadual aqui, né? Mas tá novinha, já tá nova. Foi feito não tem muitos anos, não. Eu não sei se tem saída aqui também. Eu tô indo aqui, mas não sei se tem saída aqui. Eu parei ali pra ver um negócio ali, pra não ficar na beira do acostamento. Aí eu parei ali. Eu tava pensando que tinha saída aqui, mas compensava eu ter voltado de ré lá onde eu entrei, né? Deixa eu ver, se não tiver eu vou ter que voltar de ré. Vai sair lá embaixo. Vai sair lá na final lá. Bom, não tem lama, não tem nada pra agarrar, vambora. Aqui mesmo. Eu saí da pista ali, conforme eu disse, foi verificar um negócio aqui, pra não ficar parado ali na beira do acostamento, eu saí. Ficar longe pra cá. Eu, 300 km daqui em casa. Aí tem saída, tranquilo, tranquilo. Ó, a galeria aí de tijolo, ó. Cerâmica aí, ó. Tijolinho. O jeito aí, ó. O negócio é pressão, hein? São 17h53. Daqui a pouco é boca da noite.
Eita. Calma aí que... A mensagem aqui pra... O rastreador tá apitando aqui. Vamos lá que já vai escurecer. Lavoura de café, aqui é café Conilon. Já tem café, tudo verdinho, mas tem. Aí acredito que daqui uns 90 dias, nem isso, começa já a colheita, que o café aqui chega mais cedo. Aí, tanto direita quanto esquerda. São as fazendas do norte do estado que eu nasci, né? Do norte do Espírito Santo. Aliás, daqui onde eu nasci não é longe não, só que tem que, no caso, voltar, né? Pega sentido ali em Boa Esperança, vai sentido Nova Venécia ali. Aí depois Nova Venécia, aí Vila Pavão, vai sair a Coporanga. Aí lá de lá é noroeste. Aí Pimenta do Reino. Isso aqui deve ter uns... Eu não me lembro quando, mas eu lembro que fizeram a sinalização lá na 101. Eu passava olhando pra cá e vi o asfalto, mas deve ter uns 5 anos e pouco, mais um pouquinho. Deve ter isso aí. Aí, ó, lavoura bonita.
povoado aqui de Bela Vista. É, seu Teixeira tá molhando a palavra com cervejinha aí, ó. Caramba! Aí sim. Aí tá tranquilo, aí não tá preocupado com nada. Sextou, né? O movimento aqui também, ó. Espetinho. Aí tá certo, aí. Aí, as fazendonas bonitas aí. O pessoal lá de baixo que eu digo é lá do sul, que vai pra São Paulo. Olha, um gado bonito. Eles carregam muito aqui, é mamão. Aqui, né, lá mais pro lado de Pinheiro, né? A outra cidade que eu passei vindo pra Boa Esperança. Mas carrega muito mamão. Exportação. Aí carrega pro São Paulo. Até passou um fazendeiro ali. Um fazendeiro eu falo por causa do chapéu, né? Mas tá andando de bicicleta com o filho dele, um garotinho aí. Perguntou, motor, você quer carregar? Você já tem carga? Eu falei, não, tô indo pra casa. Quer carregar lá pro Sergesto? Não, pro São Paulo. Eu dei sinal com a mão assim que saí fora, ele ficou rindo. Falei, não, pai, de Vila Velha pra lá eu não passo não. Ir pra casa ali e ficar quieto aí. O negócio de Sergesto é furada. Aí ele ficou rindo. Daqui a pouco ele voltou de novo, ó, só tem o Sergesto, hein? Falei, eu tô querendo saber de carga, eu tô fora. Carregar é pra casa agora, direto, olha. Vaca leiteira, ei menino. Já dizia minha avó, né? Dente é bom na boca de cachorro. Às vezes o cara tem uma quantidade de coisa e não aproveita.
medo de perder e não aproveita. Não, não posso gastar assim não, porque senão eu vou ficar sem. Bah, daí a pouco morre e fica tudo aí. Não tem como levar. Ah, café arrumado. E graças a Deus tá tudo verdinho, viu? Tudo verde. Tá de chuva boa aí, graças a Deus. Que aqui, às vezes, tem época que dá seca também. Aí o negócio fica difícil. Tem uns sistemas aí de irrigação e tal, mas nada se compara à chuva, né? Que é mandada por Deus. Agradecer os membros colaboradores do canal, o Flávio Fragoso, Marcos Marquinhos, Elson Salles, Cláudio Matos, Luiz Onofre Tezagama, Viagem Musical, Super Huntes, Luiz Freire, Rivaldo Silva e a esposa Dona Francisca, José Antônio Silva e a esposa Dona Maria Socorro, Francisco Epifânio, Chico de Badão e Cícero Rodrigues de Iguatu, Júlio César, Heron Alves e o filho Nixon de Ubatã, Marcelo Miranda, aqui do noroeste do estado do Espírito Santo, aqui de Nova Venécia, que é a cidade que eu comentei que vai lá para onde eu nasci. Eu até ia passar por aí, Marcelo, só que por aí tem muita subida e aqueles movimentos, aqueles caminhão de mármore e coisa, eu resolvi passar por aqui. Aqui eu saio na 101 mais rápido, né? Aí eu resolvi passar por aqui, porque por aí acaba se tornando... Não é nem tão mais longe, só que o negócio é mais complicado, passar dentro de São Gabriel, aquela coisa, de São Domingo. Aqui não, aqui eu já saio na 101 rapidinho. Mas desde já eu agradeço aí. E eu agradecer também o Eric Barros, Antônio Luiz, o Matheus e o Neto Arthur, São Paulo, capital, o Ramos, Israel Luiz dos Santos, Miranda dos Teclados, Dona Maria da Paz e o Tenente Fernandes, morador de Brasília, mas ele é lá de Fortuna, no Maranhão. Teófilo Lima, Fernanda Beroldo e Orlando Jacó. Desde já eu agradeço a todos, que Deus abençoe a todos. Quero mandar um agradecimento aí também para o Rui, lá que é o proprietário da fazenda, lá onde eu carreguei, lá em Venceslau Guimarães, no Baixo Sul da Bahia. E agradecer também o Orley, que é o gerente lá, fazenda. E o Orlando, vereador, que é pai do Orley
me receberam muito bem lá, me recepcionaram muito bem. Lá na fazenda lá onde eu carreguei lá no Venceslau Guimarães, a polpa de graviola. Que Deus abençoe vocês e toda a família, viu? Muito obrigado pela recepção e o tratamento aí, viu? Aí e fora também, né? O Rui sempre prestativo. Desde já eu agradeço a todos. Aqui é o perímetro urbano de Santa Maria. Mandar um alô também para o Severino Galdino, que é lá de Guarabira, na Paraíba, e mora lá no aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro. E o Celso de Miracema. O fazendeiro tá só molhando a palavra. Agradecer também o Manuel Galdino. E Babalu Regis. E o Carlos Antônio. Essa quebra-bolinha magrinha, igual uma tripinha, mas tá certo também, que senão o pessoal passa igual uns carros de Fórmula 1. Pronto. Perímetro urbano tem que ter sempre mais atenção. Quero mandar um alô aí para Nilde Santos, que assiste acompanha todos os meus vídeos. E segundo ela, eu passei em novembro do ano passado na frente da casa dela. Foi isso, é isso. Aí só que você não falou qual cidade que você é. Depois você comenta aí, viu, Nilde, qual cidade que você é. Mas desde já eu agradeço, muito obrigado. Mandar um alô também para o Joca Afonso. E também o Paulo Júlio, lá da Barraca Entre Amigos, lá da Praia do Futuro. E muito obrigado pelo convite. Deixar que a próxima vez que eu for em Fortaleza, a gente vai aí sim. Digo a gente que mandar também um abraço ao meu amigo Océlio, é o que lá de Aquiraz, conheci pessoalmente, me levou para dar umas voltas lá. Meu amigo Océlio, que Deus abençoe você e toda a família, viu? A próxima vez que a gente for aí, que eu for aí,
Aí a gente vai lá na barraca entre amigos lá do Paulo Júnior, na Praia do Futuro, e em outros locais que você já me convidou, viu? Desde já eu agradeço imensamente. Mandar um alô também para o Davidson, lá do bairro José Walter, lá em Fortaleza. O Vitão também, do bairro José Walter. Chicão, Trairi. O Zeca, lá de Capim Grosso, natural de Capim Grosso. E Carlinhos, de Morada Nova, ele mora lá em São Paulo. Aguinaldo Guimarães, de Recife, Pernambuco. Mário Antônio de Souza, de Sumaré. Sou João Albino Filho, lá de Natal, no Rio Grande do Norte. E o irmão Ribamar, que mora lá em Santos, São Paulo. E o Sr. João mora lá em Natal. Que eu apareço aí, Sr. João, entra em contato. Muito obrigado, que Deus abençoe o senhor e toda a família. Acácio de Varginha, Minas Gerais. Cícero Cassimiro, de Natal, também no Rio Grande do Norte. E Anacleto, né, aquele dos postos, né, que eu falo, que é motorista aposentado da Pimirim, também mora em Natal, lá no Rio Grande do Norte. Daqui a pouquinho eu vou passar na frente do posto, viu, Anacleto? Lá em São Mateus, é um posto grande lá, seu. Mandar um alô aí também para o Rocken em Satélite. Você pediu para mim comentar quando eu passar lá na Vila Pereira, na entrada da Vila Pereira, né? Lá perto do Carlos Chagas, no Trevinho lá. Assim que eu provavelmente agora a próxima viagem que eu subir, provavelmente eu vou passar por lá. Eu não vou mexer com o desvio não. Aí eu passar pela BR-418, aí eu passo por lá. Eu realmente, eu vi a entrada lá, tem umas pessoas que eu conheço que são de lá. Assim, que trabalharam com meu pai aí no interior do Espírito Santo e tal. Aí eu sempre lembro da Vila Pereira. Eu vi lá. Na hora que eu passar lá, eu comento, viu? No acesso à Vila Pereira. Desde já eu agradeço aí. Agradecer também ao José Osmar Jesus Santos, de São Paulo. Zailton Guilherme, do canal Juntos na BR com Alegria. Antônio Lopes Ferreira, que é caminhoneiro aposentado e é de Fortaleza, no Ceará. Alexandro Bueno de Freitas. Cantor Isaac Lopes, lá de Teixeira de Freitas, aí no extremo sul da Bahia. Jorge Luiz Silva. Francisco Lopes, que é de Piancó, na Paraíba, e é motorista de bitruque em São Paulo. Antônio Mendes, né, o Melão, de São Paulo. Moisés Soares da Silva, de Bauru. Elizabeth Alves, de Porto Seguro. Senhora Cis Soares, de Eunápolis. Max Lemos e Paulo Manuel. Micaela Puga, que é policial civil lá no estado do Pará, e é de Xinguara. Muito obrigado aí pelos elogios e pelo apoio, viu? Que Deus abençoe você sempre. Gildo Souza Oliveira. Nelson Martins, que tem um canal no YouTube. Arnaldo Zambi, lá de Iconha. E o irmão Bento Rogério Zambi, conhecido como Dijo.
também lá de Iconha. Você pediu que me comentar quando eu passasse aí, mas agora eu não sei quando eu vou passar a Iconha. Mas desde já agradeço, viu, o Arnaldo Zambi e o irmão Bento Rogério Zambi, conhecido como Dijo. Rafael Silva, lá de Sabará, Minas Gerais. Isaías Santos, Juliano Oliveira, de Teoflotone, Gerlane Souza, de Governador Valadares, e Carlos Antônio, José Rosário, muito obrigado pelos elogios. Francisco 30, o amigo do Val Carlos, lá de Teoflotone, Minas Gerais. Conforme eu disse, a próxima viagem que eu fazer lá pra cima, provavelmente vou passar por aí, viu, meu amigo? Não vou mexer com desvio, não. Sargento Oswaldo, da Polícia Militar de Minas Gerais, lá de Poté. Assim que tiver a oportunidade, nós vamos aí tomar um café melhorado, viu? Muito obrigado. Raimundo Medeiros, lá de Natal, lá no Rio Grande do Norte. Eduardo Cantalejo. Valdir Paiva, lá do Rio de Janeiro e mora lá em Belmonte, na Bahia. Cláudio Aparecido Cardoso, de Andradina, São Paulo. Nivaldo Ribeiro da Costa, natural de Casa Nova e mora lá em Americana, São Paulo. Alair Maia, de Barra Mansa, e a mãe, Dona Joaquina. Muito obrigado, viu? Que Deus abençoe vocês sempre. Natan, de São Paulo, e o Raul G4. Aguinaldo Bezerra e a esposa Nilzete, que é de Ilhéus e mora lá no sítio em Pilar do Sul, São Paulo. Aguinaldo Guimarães, visto por último, né, o canal no YouTube aí, lá de Guarabira, na Paraíba. Meu amigo, depois daquela última vez que eu gravei saindo aí, eu não fui mais em Guarabira, viu? Que Deus abençoe. Jailson Santana e o senhor Agostinho, que são lá de Itapororoca, na Paraíba, que é a cidade que não paga água, né? Água de graça pro povo. Mas eles moram no Rio de Janeiro. Sou senhor Agostinho e Jailson Santana. Acho que não vai demorar muito vocês voltar lá na terrinha, não, né? Que Deus abençoe vocês sempre. Denilson José de Souza, muito obrigado pelos elogios. Neuza Martins, que é de Campanaro, Minas Gerais. Meu amigo Benedito, conhecido como popular Bené Carreteiro, aqui de São Mateus. Antes que eu me esqueça, né? Eu conheci pessoalmente essa semana, lá em Ibirapitanga, no Posto Tenente, esposo da Ida Marta. Só que a Ida Marta não tava, né? Mas a próxima a gente vai se conhecer, viu? Que Deus abençoe vocês sempre. Benedito e da Marta, aqui de São Mateus, Espírito Santo, onde eu vou passar. Sebastiana da Hora e a mãe, Dona Isaltina da Hora, lá de Jaru, Rondônia. Amigo Geraldo Andrade, lá de Aracaju. E José Antônio da Silva, também de Aracaju. Barbosa Moto, de Teolândia, Bahia. Meu amigo, eu perguntei o pessoal lá da fazenda, eles não lembram de você. Pensaram em uns lá e outros, mas por esse nome, aí você comenta mais ou menos perto de onde você está em Teolândia aí, que fica fácil, né? O Orley lá, o pai dele, né, que é o vereador. Você conhece muita gente aí. Desde já agradeço. Edna Iai José Fernando dos Santos, Francisco Pereira Lima, lá de Mossoró, Batista Oliveira, também de Mossoró,
Paulo Diniz também de Mossoró. Cleito Vanício, Jairo Ribeiro Santana de Suzano, São Paulo. Amigo Carlos lá de Canavieiras. Em breve nós vamos tomar um café melhorado, Carlos, com fé em Deus. Alex 2856, Cleviton Santos lá de Barro Preto, na Bahia. Donizete Batista, Josivaldo Santos de Salvador, Bahia. Meu amigo Paulo Lima, motorista veterano aposentado, também lá de Salvador, Bahia. Carlos Anola de São João del Rei, Minas Gerais. Evandro de Ambrósio, lá de Linhares, Espírito Santo. Geanderson Vicente, José Gomes Filho, Abílio Souza Neto, que mora lá no bairro Ataíde, em Vila Velha. Que Deus abençoe você, meu amigo, e toda a família. Laura Fauer e Francisco Fauer, no bairro Ibis também, em Vila Velha. Meu amigo Márcio MD, da borracharia MD, da estrada Gerando Monteiro. Lá no Ribiri, também em Vila Velha. Amigo JP Júlio Pereira, que é do mesmo bairro que eu moro, lá em Soteco, Vila Velha. JR Piscina de Itapuã, Betão, Coqueiral de Taparica e Cabo Aquino. José Gomes Filho, Jurandir Júnior, lá do Coração de Maria. Vanusa Portugal, a Guarda Municipal lá de Catu, também na Bahia. Robson Mota Jesus. José Alves de Campina Grande. E o Ricardo também de Campina Grande, na Paraíba, e gosta de vídeos longos. São os meus mesmo. Longos até demais às vezes. Artune Lima, Antônio Franscovia, Daniel Silveira de Taitinga. Amigo Elinho, lá de Beberibe, Boqueirão do Cesário. Antônio Vieira, da Fazenda Tanques, a BS 116, quilômetro 102, lá no Ceará, qual eu conheci pessoalmente na viagem que eu fui em Fortaleza. Antônio Lino de Pernambuco. Maurício Araújo Silva, que é natural lá de Riachão do Jacuípe, faz 2 anos que esteve lá, falando em Riachão do Jacuípe. Amiga Alana Rocha, repórter da Baiana FM 96.5, que também mora em Riachão do Jacuípe. E o pai da Alana Rocha, que é motorista rodoviário aposentado, senhor Roque Chiada. Forte abraço, que Deus abençoe vocês sempre. Donizete Batista e o Eric Barros, que é mesmo colaborador, é lá de Rio Largo, em Alagoas. Eu tinha esquecido de comentar. Meu amigo Roberto Carlos, lá de Baixo Guandu, Espírito Santo.
José Osmar de Oliveira, que é de Vespasiano, Minas Gerais, que é amigo do Roberto Carlos. Manuel Soares, de Belo Horizonte, Minas Gerais, também amigo do Roberto Carlos. Antônio Marcos, de Esmeraldas, Minas Gerais, amigo do Roberto Carlos, tudo motorista rodoviário aposentado, viu? E o Sérgio Rodrigues, que também é de Baixo Guandu. E o Célio de Baixo Guandu também. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Graça Diniz e o marido José Inácio, que é de Santa Rosa, na Paraíba, e assistem todos os meus vídeos, todos os dias. Muito obrigado. José Soares de Almeida, de Governador Valadares. Agostinho Teodoro. José Margarido, caminhoneiro aposentado há mais de 20 anos. Muito bom, meu jovem, muito bom. Aposentadoria merecida. Amigo Nivaldo Souza, que é motorista rodoviário aposentado lá de Jequié. Aguinaldo D1, muito obrigado pelos elogios. E o Gilberto Silva, José Messias, Helena de Botucatu, está conhecendo Norte, Nordeste e Minas Gerais através dos meus vídeos. Muito obrigado, fico muito grato, muito agradecido. Aguinaldo Nunes, que é natural de Souza, na Paraíba, e mora em Águas Lindas de Goiás, lá no entorno de Brasília, há mais de 30 anos. Muito obrigado pelos elogios. Maria de Luz, de Nova Friburgo. E o Gerson, que é natural lá de Padre Paraíso, no Vale do Jequitinhonha, e tem muitos parentes lá, mas ele mora atualmente em Bertioga, São Paulo. José Conceição da Silva, meu amigo Flávio e a esposa Aparecida, lá de Cajazeiras, na Paraíba. Em breve vou aparecer, viu, meu amigo? Novamente aí. Que Deus abençoe você sempre, né? Alana, irmã da Aparecida. Maria Silvana também, que é de Cajazeiras e mora em São Paulo. Deus abençoe vocês sempre. Silmar Oliveira, que é caminhoneiro, que eu conheci lá no posto Pinga Fogo, em Brejetuba. Ele é natural de Itambacuri, Minas Gerais, e mora lá em Iraupi, Espírito Santo. Da Cimatede, lá do bairro Glória, em Vila Velha, lá onde tem o comércio que eu gosto de ir, perto da minha casa. Paulo Boa e a esposa Cida, lá de Três Lagoas, Minas Gerais. Tito Silva e o Douglas Cardoso, né? O Douglas, gerente lá da unidade Posto HG de Pendegó. Meu amigo, as duas vezes que eu passei aí, nós desencontramos, mas a próxima vez a gente se encontra aí. Desde já eu agradeço, viu? Agradeço, meu amigo Iremar. Até comentou que eu iria passar, eu passei, mas na ida e na vinda você tava de folga, né? Muito bom, né? A folgazinha é bom. Deus abençoe, viu? Você e a família. E muito obrigado. Também mandar um abraço pro meu amigo Iremar, esposa Nalva, do Benegó, Bira, barraca do Bira, e esposa Jane, os filhos. Eldinha Souza, que é natural de Formosa e mora lá em Uauá. Hoje eu comi, eu tô guardando, viu, Eldinha, as delícias que você me deu, viu? Eu tô com dó de acabar. Hoje eu comi a geleia, da geleiazinha lá de umbu. Mas ainda, o maracujá ainda tá lá ainda. O maracujá ainda tá ainda. E a garrafinha de cachaça. Aquela eu vou deixar em casa. Muito obrigado, viu?
Wesley Santos e Janete Ferreira, Cleito Vanício, Antônio Pereira e o falar do Nivaldo Ribeiro da Costa, que é natural de Casa Nova e mora lá em Americana, São Paulo, e a mãe, Dona Neuza, que mora lá em Casa Nova. Muito obrigado, que Deus abençoe vocês sempre. O Fran Barros, Edson Santos, que é de Goiânia, Goiás, Jadson Matos, Edileuzo Moura e José Isaac. Geraldo Oliveira morou em Porto Real do Colégio Alagoas, hoje mora na cidade de Tiradentes, São Paulo. Floresvaldo Guedes, Deusdete de Vitória da Conquista, Sargento Rocha da Polícia Militar da Bahia, também mora em Vitória da Conquista. Domingos Dias da Rocha, o João Rosário e o Chico Martins, Célio Bento Freire, Domingos Cruz, lá do Presidente Tancredo Neves, na Bahia, Luzinete Rodrigues, José Antônio de Araújo de Itambé, Pernambuco, e está em São Paulo. Amigo Francisco Oliveira, lá de Milagres, no Ceará. Francisco Botafogo, de Mauriti, também no Ceará. Cícero Moraes, que é de Aurora, no Ceará, e mora lá em São Paulo. Inclusive está indo nessa data de hoje de volta para São Paulo, e a gente se desencontrou, né? Cícero Moraes, que Deus abençoe você e toda a família. Antônio Gomes, Marcelo Guimarães, Antônio LT, lá de Garanhuns, tem um canal no YouTube. Jorge Luiz, de Feira de Santana. Edelso, conhecido também como Gururim, que é frentista, lá do Posto Maná, em São Domingos do Azeitão, lá no Maranhão. Maria das Graças Silva, natural de Cabrobó, no Pernambuco, e mora em Brasília. Edson Santos, do Rio de Janeiro, muito obrigado pelos elogios, e gosta dos vídeos longos. Os meus são longos mesmo, né? Às vezes até muito longos. Desde já agradeço. E o Kita e o QRA Leal. Compadre Gilson Fossili, lá de Rio Negrinho, Santa Catarina, muito obrigado, compadre. Luiz Carlos Maia Alves. Acizinho Able, motorista aposentado lá do sertão da Paraíba. Vem comigo, 3827, o Eslânio Bezerra, José Flávio Ferreira, Francisco Walter Ferreira, Jovaldino Nascimento, Raimundo Oliveira, o JR, né? José Raimundo de Araxá, forte abraço. Amigo Geraldo Nascimento, motorista carreteiro aposentado, né? Tem um canal no YouTube aí também, veterano e exemplo a ser seguido. Muito obrigado, Geraldo Nascimento, aposentadoria merecida, que Deus te abençoe, você e sua família sempre. Raimundo Oliveira e Genivaldo Santos, Givanildo Lima Santos, Paulo Ponciano, Adilson Riz, Valdeci Alves Pereira, que é natural lá de Ataleia e mora lá em Ibirité.
Roberto Gabriel Zacarias também mora lá em Ibirité, Minas Gerais. Valdelice Pereira da Silva, Leonardo Matias, o Sargento Coppola da Polícia Militar do Rio Grande do Norte, e a Margarete Ricardo Barros, tenente da Polícia Militar do Pernambuco, lá de Igaraçu, e o filho Ricardo Henrique. Que Deus abençoe vocês sempre, toda a família, viu? Passeios e viagens. Gilvan Francisco, Claudionor Carlos, amigo Claudionor, lá do Posto Paraíso, em São João do Paraíso. Que Deus abençoe você sempre. Meu amigo Paulo Mota, lá do Posto Serral, em Itamaraju. Ontem eu até almocei aí, mas você não estava de folga. E o Paulo Sérgio, que é da Silva Eletrônica, que tem um canal no YouTube também de Itamaraju. E o Paulo Schurek, da borracharia lá do Posto Serral, também em Itamaraju. Severo e Cristina, de Itamaraju. Fernando, motorista carreteiro, conheci pessoalmente lá em Serra, Espírito Santo, e a esposa Daniela. Eles moram lá em Hortolândia, na região de Campinas. Forte abraço. A Daniela assiste todos os meus vídeos. E em breve a gente se encontra aí, viu, meus amigos? Que Deus abençoe vocês sempre. Aconteceu a mesma coisa com a Aida Marta, né? A Aida Marta assiste os vídeos direto. E acabou que o Benedito, né, ali de São Mateus, que encontrou primeiro e estava sem ela. Agora o Fernando, mesma coisa lá da Daniela, não estava junto. Mas uma hora vai estar, né? Deus abençoe. Amigo Alvimar Denadai, que também me conheceu lá na Serra, Espírito Santo, é segurança, aposentado. Que Deus abençoe, viu, meu amigo? Muito obrigado. O Paulo Soares, muito obrigado pelos valeu demais. Júlio Silvério de Araújo, que é o Júlio Silvério de Lagoa da Prata, Minas Gerais. Almiro Galdino Nascimento. Valdemar Freire, amigo Marlon, original. Que Deus abençoe você sempre. É natural lá de Ibitupã, na Bahia. Amigo João Alves, que é natural de Cedro, no Ceará, e mora em Itapecerica da Serra, São Paulo. Veio no Ceará também, nós desencontramos. Fui no Ceará, né? Nós nos encontramos. Maurício Araújo Silva. Mas qualquer dia desse a gente se encontra, meu amigo. Mário Cleve. Manuel Domingos, da Ilha do Governador, lá no Rio de Janeiro. Pedro Silva. Ângelo Miranda, que é do Recreio, né? A hora do Recreio. A divisa de Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo e Santa Teresa. Abrão Soares, Maria Célia Lobo e o Dom Ruiz. Raimundo do Alibe, lá de São Luís do Maranhão. Neuza Bezerra. Pastor José Isaac, que é natural de Souza, na Paraíba, e mora lá em Brasília há mais de 35 anos. O José, lá de Jardim das Gaivotas, São Paulo. Juvenal Pereira, Queimada Nova, no Piauí. Afonso Genuíno. Breno Santos,
Ivo Félix Oliveira, lá de Goiânia, no Goiás. Marcelo Feitosa, a mãe é natural lá de Dom Expedito Lopes, lá no Piauí. O Gi Ferreira. Flávio Silva dos Santos, cunhado do Heron Alves, lá de Ubatã. Wilson Pereira, que é natural do Piauí. Wellington, de Pirituba, São Paulo. Antônio, de Indaiatuba. Leonildo Lima, do Rio de Janeiro. José Aparecido da Silva. Zigomar Oliveira Matos. Tony Trovisky Pereira, que é natural de São Mateus do Maranhão. Helder Cavalcante, de Mossoró, Rio Grande do Norte. Odair Moura. Rosilda Silva e Rosilda Gaúcha, que é lá de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Helenice Vargas, de Palmeiras das Missões, também no Rio Grande do Sul. Suzana, lá de Porto Alegre também, lá no Rio Grande do Sul. Toninho Sanches. Amigo Boas Alves de Oliveira. O José Lima. E o Joas Alves, que é moto Uber, lá de São Luís, lá em São Luís do Maranhão. O Jonas de Oliveira. Sítio Anelli. Juca Cândido Filho. Francisco Sarafim, que é natural lá do Piauí e mora em Osasco. Zazeilton Souza. Nice Souza. José Altemir, que é lá de Altos, no Piauí e mora no Rio de Janeiro. Humberto Lima. Egídio Bernardino, que é de Juazeiro do Norte e mora lá em Maués, no Amazonas. Meu amigo Cícero, que também é de Juazeiro do Norte, mora em Venda Nova do Imigrante. E a irmã Sueli, que mora lá em Juazeiro do Norte. Michel Mota. Meu amigo Lúcio Mauro. Leandro de Almeida, que era motorista carreteiro e hoje, há bastante tempo, né, já é motorista rodoviário interestadual. Paulo Manuel. Jackson Ribeiro, e a tia mora lá em Piri, em Centro-Sé, na Bahia. Barbosa Santos. Antônio Bonifácio, lá de Nova União. Guilherme Henrique. Nega Ferreira, que é de Feira de Santana e a mãe é de Jaguarari, também lá na Bahia. Leandro Vieira. Divanildo Lima Santos, é o JL Pneus de Santa Cruz de Cabralha, Bahia. Rapaz, eu vi uma saveira um dia, rapaz. Se eu não me engano, se não foi você, talvez é algum funcionário seu. Lá no posto Serral, depois você comenta. Só que na hora que eu vi, já estava saindo. Eu vi uma saveira lá, JL Pneus. Aí depois você comenta se é sua ou se foi você que estava lá. Foi... Agora a data é que eu estava subindo, até conversei com meu amigo Paulo Mota, eu estava indo para Camaçari. Acho que foi dia 27 de dezembro. Isso mesmo. Que eu vi lá. Só que na hora que eu cheguei, eu vi que estava saindo essa via lá, JL Pneus. Carregado de pneu, altas, bem alta a carga de pneu estava. Desde já agradeço
O apoio de sempre, viu? Muito obrigado. Mandar um alô aí também para o meu amigo Charles, que é motorista carreteiro, conhecido como Pescocinho. Pescocinho. É natural de Vitória da Conquista e mora lá em Anagé. O filho Pedro Henrique e o outro filho, né? Que é o Charles Filho. Os dois filhos. Muito obrigado. Restaurante Andrade, lá de Boa Nova, no quilômetro 729. José Carlos Souza de Manuel Vitorino. Isaqueu Elias Sampaio, lá de Boa Nova, na Bahia. E Giovana Silva. Amigo Maurílio Brito, que é natural lá de Caraúbas, na Paraíba, e mora lá no Rio de Janeiro. Em 400 metros, curva suave. Ronaldo Silva, Wanderson Lacerda, o Delmar, lá de Mutuípe, na Bahia. Elielto Pereira de Araújo, que é daqui de São Mateus, Espírito Santo. Daqui que eu tô chegando aqui em São Mateus, conforme eu disse, a faculdade é ali na frente. Aí a rodovia saiu aqui, viu? Aqui já é BR-101, no sentido casa. São Mateus, Espírito Santo, bairro litorâneo. Isso mesmo. O Alex Lequinho, lá de Senhor do Bonfim, na Bahia. Antônio Carlos de Alvarenga, de Manhuaçu, Minas Gerais. Caixote, a lenda, lá de Cariacica, Espírito Santo. Drailton de Lima, que é de Piracema. Afonso Cláudio, Espírito Santo. Luciene Silva. Márcia Ferreira, lá de Candeias, Minas Gerais. E o Pedro Silva. Edmilson e Cristina. Edmilson é de Orobó, no Pernambuco, e Cristina é de Olinda, também no Pernambuco, mas moram em São Paulo há mais de 19 anos. Muito obrigado, meus amigos. Irmão Luiz Augusto e a esposa Dona Aparecida, lá de Baraúna, no Rio Grande do Norte. Marcos Genuíno, de Manhuaçu, Espírito Santo. Adeval Leandro dos Santos, que é motorista aposentado, lá de Lauro de Freitas, na Bahia. Silvio Ota e Antoniel, que trabalha na TSA, lá em Contagem, Minas Gerais. Aí, meu amigo Anacleto, olha o posto aí, Anacleto, aí, ó. São Mateus, qual eu comentei lá antes, ó. Aí está o posto Anacleto aí. Mas tem mais, né? Espírito Santo, Minas Gerais. É bastante, em homenagem a você. Vamos passar no perímetro urbano de São Mateus. Mandar um alô também para o Geraldo Andrade, ex-boiadeiro, né, que tem o Geraldo Andrade de Aracaju. Vai ser o Geraldo Andrade, ex-boiadeiro. Eu vou mandar um alô também para o Tidinho, que é natural lá de Bananeira, lá em Silva Jardim, no Rio de Janeiro.
e mora lá em Araruama. Também no Rio de Janeiro. E mandar um alô também para o filho Henrique. Que Deus abençoe vocês sempre. Antônio Rodrigues, que é natural de Jordana, Minas Gerais, e a esposa, Dona Maria Teixeira. Muito obrigado pelos elogios, né? Eles moram em Paulista, Pernambuco. Francisco Walter Ferreira, que é natural lá do Marizal, no Rio de Janeiro. Ele mora em Belfor Roxo, Rio de Janeiro. É de Marizal, lá no Rio Grande do Norte. Ele mora no Rio de Janeiro. Paulo Gomes é meu fã. Já trabalhou lá em Venda Nova do Imigrante, Conceição do Castelo. Muito obrigado. Júlio César da Silva. Eloy de Castro Souza. O Eloy de Irupi, Espírito Santo. Dona Maria Nunes e o esposo Jaime Correia. Mauro Martins, São João del Rei, Minas Gerais. O Anderson Dias da Silva e José Menezes. Charles Pereira, lá de São Paulo, capital. Joel Aventura da Bike, que é natural de Santa Inês do Maranhão e mora lá em Americana. Mora em Campinas, São Paulo. Aí aqui eu passando aqui essa ponte aqui, ó, que é a pontezinha estreita para pedestre, para tudo. Aqui embaixo passa a BR-381. Ela começa aqui em São Mateus, eu já comentei sobre ela. Ela passa por baixo aqui, faz sentido Nova Venécia. Passa aqui, ó. Mas ela começa ali em cima ali, a BR-381, o quilômetro zero dela é ali, do lado da 101. Aí ela roda por lá, passa por baixo aqui, segue em sentido noroeste e vai sair lá no Governador Valadares. E segue o Vale do Aço, Belo Horizonte, São Paulo. Aí está o perímetro urbano de São Mateus, né? Terra do meu amigo Benedito e a esposa da Marta. Inclusive ele está em casa. Bom, estava ontem, chegou ontem. Depois nós encontramos lá e veio na frente que ele está vazio. Aí eu saí mais tarde também. Mas ele está em casa uma hora dessa. Deus abençoe vocês aí sempre, viu? Perímetro urbano de São Mateus. Walter Oliveira Macedo, lá de Belo Horizonte. E Ricardo Barbosa, mora lá em Betim, perto da Fiat.
Fernando Reis e Global Truques Center. Global Truque de Betim, Minas Gerais. Oliveira na BR. Jonas Manuel. Edmundo Dornelles. Vander Taxista e a esposa Miriam, lá do bairro Ibis, em Vila Velha. Gilmar Batista, lá de Ilhéus, no sul da Bahia, e mora em Araminas, São Paulo. Inácio Silva, lá de Aracati, lá no Ceará. José Milton Senna também é de Aracati, mora em São Paulo. Matheus Teixeira, também de Aracati. Odair Moura. Hamilton Santos. Alain Ribeiro Brandão. Idailton Martins Costa. Beatriz Oliveira. Paulo Henrique. Paulo Pereira, de Coimbra, Minas Gerais. Isabel Pereira. Antônio Franscovia. Marcelo da Silva, que é de Austin, lá em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, e a esposa é natural de Camaquã, no sul da Bahia. Omir Silva Júnior. Amigo Manuel Barros, lá de Macuré, e toda a família, né? E Hamilton Emílio Barros também é irmão do Manuel Barros. Marcelo Luiz. Simão Moreira, lá de Sorocaba. Correndo Estrada. Jair Matheus Javan, que é de Timóteo, Minas Gerais. Edmundo Alves dos Santos, que é de Salto da Divisa, lá do Baixo Jequitinhonha. Muito obrigado pelos elogios. Eduardo Campos Padilha, Eduardo de Curitiba. Breno Santos, que é de Euclides da Cunha, na Bahia. E Rony Oliveira, o amigo do Dé, que é lá do povoado Sintonia, também Euclides da Cunha. Iago Madeira, povoado Lagoa da Vaca. E o Natan, também do povoado Lagoa da Vaca, lá em Euclides da Cunha. E o José Roberto. Eronildo Dantas Bittencourt, que é de Itapecerica da Serra, São Paulo. João Batista Eugênio, de Coronel Fabriciano, Minas Gerais. Leonildo Lima. Ivan Calciemes. Elíder Dias, de Feira de Santana. Samuel Becker Aragão. Marcelino Moraes, lá do Tatuapé, em São Paulo. A Rosanilda e o esposo José Pedro, também lá do Tatuapé. Wellington José de Souza. Araújo Santos. José Magalhães e Valdir Rodrigues. Silvio Silva de Jesus. Amigo Jones Manuel e Irene Maria. Lina La Serena, lá do Chile. Márcio e 2. Jaro Gregório. E o Vantuil Augusto.
Eberson Aildo, que é lá de Custódia, no Pernambuco, e mora em Macaé, no Rio de Janeiro, há 34 anos. Maria Rita Vicente, Cleviton Santos, José Barbosa, Ari Videomania, Laura Souza, e Lúcio Barreto, Adair Moura, Valdir Rodrigues, Ricardo Barbosa, Luiz Antônio Manzoli, Assis 948, Adriano, que é de Castelo, Espírito Santo, Genival Alves, que é de Luziápolis, Campo Alegre, Alagoas. José Roberto KS, que é lá de Palmares e mora em Ribeirão Preto, faz aniversário no mesmo dia que eu, 26 de dezembro, né? Fizemos, né? Agora só no próximo. Deus dê vida e saúde pra gente, nós todos. Claudinei Dias Silva e Júnior Ramos, Sérgio dos Santos, Gaguinho de Lafayette, Jesus meu amado, a Carolina Conká e a irmã Juliana e a mãe Dona Madalena e a avó Dona Maria Concebida, lá de Pacaraima, em Roraima. Forte abraço para todas, viu? Que Deus abençoe vocês sempre. Laudemar AB, que é lá de Eunápolis, no sul da Bahia, e mora em Itabela. Germano Moura, lá de Boqueirão, na Paraíba. Rinaldo Rodrigues, muito obrigado pelos elogios. Genivaldo Costa dos Santos, de Campina Grande. Evandro Matias, que é de Pilar, em Alagoas. Amigo Aldo Braga, lá de Ubaitaba. E Alex Pereira, também lá de Ubaitaba. Heraldo Cabral, que é de Queimadas, lá na Paraíba, e mora no Rio de Janeiro. É, meu amigo. Faz um tempinho também que eu não passo lá, né? BR-104, lá em Queimadas. Eu passei lá no mês de junho, na época do São João. Junho de 2025. O Vanderlei, que é cabra macho, lá de Murici, Alagoas. Gustavo Rocha Claus. Vamos torcer para acelerar a duplicação da BR-101, tanto sul quanto norte, né, meu amigo? Diego Gregório e a Irene Maria, lá de Olinda, no Pernambuco, e mora lá em Limeira, São Paulo. Bruno Justino, Marcelo Souza Ribeiro, Aparecida Garcês Fonseca, que é de Cobraice, ali em Conceição da Barra. Gilberto Silva, Raimundo Bonfim e a esposa Dona Lindinalva Bispo gostam de vídeos longos. E os meus é os próprios, viu? Muito obrigado. Os quebra-mola aqui, a obra que eles estão fazendo no hospital grande, é isso.
Trocar esses quebra-mola aqui. José Geraldo, que é de São José do Calçado e mora lá no Rio de Janeiro. Tropical Minas 96.1. O Félix Fusa e a mãe Dona Zezé, que são lá de Irajá, no Rio de Janeiro. Muito obrigado. Que Deus abençoe vocês sempre. Valmir Jesus, lá de São Bernardo do Campo, São Paulo. Agostinho José dos Santos, de Conceição do Almeida, Recôncavo Baiano. Meu amigo Marcelão, lá de Itamaraty, no Baixo Sul da Bahia. E o Sérgio dos Santos também é de Itamaraty. E o Zenailton, né, que é conhecido lá como Bobs, lá de Itamaraty, no Baixo Sul da Bahia. O Chico Rezende, né, Minas, lá de Timóteo, Minas Gerais. Jorge Luiz Vieira. E os irmãos do Marcelão, que é carreteiro, né, lá de Itamaraty. O Marcos e o Jackson e a irmã Jaqueline. Esses são os irmãos do Marcelo, motorista lá de Itamaraty. Que Deus abençoe vocês sempre. Jorge Pruxo, muito obrigado. Que Deus abençoe você e toda a família. No Cachoeira Itapemirim. Carlos Alexandre, que é Xandão, também de Cachoeira de Itapemirim. Que Deus abençoe você também sempre e sua família. Roterdã Amaral. Canal Mauricinho de Sumé, na Paraíba. João Rodrigues, de São José do Rio Preto. Arivaldo Bravo, motorista aposentado também, de São José do Rio Preto. Aleph Amaral Gomes, de Serra, Espírito Santo. O Roque, de São Vicente. Elton Rádio Local. Durval Andrade, que é fã de caminhoneiro, muito obrigado. Benilson Oliveira. Marcelino de Emerlino. João Igreja e a filha Larissa Igreja, lá do Rio Branco do Acre. Francisco Carlos, de Sorocaba. O Prates 3976, que é motorista lá em Simões Filho, na Bahia. Carlos Anola, lá de São João del Rei, Minas Gerais. Rodrigo Dias, de Muniz Freire, Espírito Santo. Renato Pereira, lá de Belo Horizonte, Minas Gerais. Gilberto Silva, de Pernambuco. E o Pedro José. Ítalo Paulo, que é autista, de Itamarandiba, Minas Gerais. Aldeir Reis, muito obrigado pelos elogios. Ana Maria Pereira. E o Roberto Carvalho, muito obrigado pelos elogios. Cleiton Santos, lá de Barro Preto, no sul da Bahia, lá depois de Itabuna, né? Anúncios 368, lá de Betim, Minas Gerais. Marcos André Ola, de Campina Grande, na Paraíba. Wilson Tadeu, lá de Tijuco Preto, em Domingos Martins, Espírito Santo.
E Zenilda Santos também, de Domingos Martins, Espírito Santo. Tiago S44, lá de São Gonçalo, do Rio Abaixo, Minas Gerais. Francisco Paiva. Eu vou fazer uma paradinha aqui no QRA Vovô Atleta. Um posto ali que eu tô com vontade de tomar café. Vai ser o jeito. Uma paradazinha aí. Vou agilizar um café aqui. Depois eu sigo, né? Antes de eu encerrar, vou mandar um alô também para a Tati Silva, que é daqui de São Mateus, e Aguinaldo Monteiro, lá de Mendes, no Rio de Janeiro. E o Gilson Martins, né, o senhor Gigi, que mora lá em São Paulo. O José Magalhães. O João Oliveira Sobrinho, que é motorista aposentado da Itapemirim e mora lá em Santo Estevão, na Bahia. E o Zezé Costa. Ailton Costa de Freitas, também lá de Santo Estevão, no Posto Pau de Vela. Haroldo Silva Rodrigues. O José de São Paulo. O Islânio Bezerra. Lauricéia Cavalcante. Adriana da Cruz. E Soraya Silva. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Eu vou encerrar aqui. E depois, mais pra frente, eu gravo mais. Tudo de bom a todos. Até os próximos vídeos.